Olá, tudo bem? Eu vou ler aqui duas estrofes de uma música muito bonita e depois fazer um pequeno comentário sobre ela. Peço sua atenção e prometo que será um vídeo bem rápido, mas conto com sua atenção para depois você dizer se gostou ou não dessa análise que vamos fazer sobre essas duas estrofes. O título, na verdade, da música é Amar como Jesus amou. Vi na internet como sendo o autor o padre Zezinho. E as estrofes dizem assim: um dia, uma criança me parou, olhou-me nos olhos a sorrir. Caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Linda, né, essa primeira estrofe. Como resposta, alguém lhe disse: amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Essas são as duas estrofes que eu falei no começo. Agora analisando sobre uma ótica mais profunda, analisando o espírito da letra. Amar como Jesus amou. Será que a gente já ama um pouquinho daquela forma como Jesus amou? Porque quando a gente fala em amar, a gente às vezes diz para o namorado, para a namorada, para o marido, para a mulher, para o filho, para o pai, para a mãe: eu te amo. Mas será que a gente ama mesmo? Ou diz eu te amo para agradar, ou quando recebe algum favor, algum benefício, algum carinho, algo que nos faz ou nos torna confortável. Então, como uma forma gentil, a gente diz eu te amo. Amar é um verbo de um significado muito profundo. O amor, como Jesus amou, é o amor ágape, é o amor desinteressado. É aquele amor que mesmo quando a pessoa que ama não se sente amado pelo outro ou pela outra, ele ama do mesmo jeito. Porque o problema não é dele se o outro não te ama. O caso dele é amar. O problema é do outro se não amar. Amor é uma palavra de 4 letras. Ódio também tem 4 letras. Ambas com significados opostos, antagônicos. Há um aforismo, acho que atribuído não sei se ao Nelson Mandela ou a Mahatma Gandhi, um desses dois, que diz assim: ninguém nasce odiando. Para odiar é preciso aprender a odiar. Então a gente aprende a odiar no caminho, na nossa caminhada, na nossa existência. Mas também se pode aprender a amar. Então a questão é de escolha. O que eu escolho aprender a amar ou odiar? Depende das circunstâncias. Amar certamente é a melhor opção. Então, amar como Jesus amou é perdoar. Será que você já consegue perdoar um pouco alguém? Quando esse alguém te ofende? Mas perdoar não com a palavra, eu te perdoo, mas perdoar com a atitude, com o coração, de fato, deixando para lá e orando até por aquela pessoa que te ofendeu. Perdoar não é esquecer, porque às vezes você não consegue esquecer certas ofensas, mas é deixar para lá e não dar a devida importância
para aquele mal que lhe foi feito. Com o tempo, aí a gente diz até que esqueceu, porque já não tem importância aquilo que nos foi feito de mal. Perdoar é não desejar mal ao outro, é não revidar a ofensa, não tramar nenhuma vingança. Então, será que nós estamos amando como Jesus amou? E sonhar como Jesus sonhou? Jesus também sonhou. E você vai te perguntar, que tipo de sonho Jesus tem, ou ele sonhou? Ele sonhou que um dia gostaria de ver este planeta, que tem ele como tutor. Ele gostaria de ver esse planeta, onde todos os irmãos se amassem verdadeiramente uns aos outros. Então esse foi o grande sonho de Jesus. E nós estamos sonhando com este mundo, com este planeta, onde todos nos amemos uns aos outros, possamos ajudar ao outro. Esse era o sonho de Jesus. Penso. E pensar como Jesus pensou. Como será isso? Bom, Jesus pensava de um jeito que todos, irmãos, como ele dizia, filhos de Abba, papai ou paizinho, se todos nós somos filhos de Deus, do mesmo Pai, então ele pensava que nós deveríamos ser verdadeiramente irmãos e se tratando como tal. Um irmão só quer o bem do outro. Viver como Jesus viveu. Ah, mas é difícil. Viver como Jesus viveu, só ele mesmo. Não é fácil, realmente. Mas viver como Jesus viveu é a meta que nós devemos buscar atingir, alcançar. Seguir os seus passos. Ele não deixou os seus ensinamentos, a boa nova, a boa notícia, os seus evangelhos, o sermão do monte, suas parábolas. Vamos aprendendo e nos esforçar para tentar viver como ele viveu, ainda que do nosso modo, ainda que não totalmente como ele, não é fácil, mas a gente deve se esforçar para viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. O que é que você acha que Jesus sentia? Ódio? Rancor? Mágoa? Não. Jesus sentia muito amor por todos nós e a humanidade. Um outro sentimento que ele tinha muito e expressava: compaixão, piedade, misericórdia. Isso é o que ele sentia. Então, que tal a gente também se esforçar para sentir um pouco de compaixão pelo outro, misericórdia, ter piedade por aquele que sofre, por aquele que está doente, por aquele que está encarcerado, por aquele que nos deseja mal. Tenhamos compaixão porque ele é infeliz. Sorrir como Jesus sorria. Sim, porque Jesus sorria muito, Jesus era alegre. Foi um jovem bastante alegre, ele era feliz. Então, que possamos buscar sempre um sorriso, mas não aquele sorriso de deboche, de escárnio. Quantas vezes sorrimos desejando mal ao outro? Mas um sorriso que brota do seu coração, livre das amarras, da mágoa, do rancor, do deboche, do escárnio. Um sorriso que reflita para o outro a sua alegria do coração. E, enfim, ao chegar ao fim do dia, diz a estrofe, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Quem seguir esses versos dessa estrofe, sem dúvida, ao fim do dia, quando colocar sua cabeça no travesseiro, dormirá muito mais feliz. Jesus é o nosso modelo. Modelo é aquele que nós devemos imitar. É o nosso guia. E guia é aquele que nós devemos seguir. Imagine que você viaja para uma cidade que não conhece e lá você contrata alguém para ser o seu guia. Porque aquele guia é uma pessoa experiente, que conhece todos os caminhos, os melhores locais, certamente vai te levar para bons lugares, onde você só terá prazer,
alegrias. Então, Jesus é o nosso guia maior. Seguindo este guia, certamente não haveremos de tropeçar, não haveremos de cair em precipícios. Teremos um caminho feliz e alcançaremos a nossa meta, que é a aproximação do nosso Pai, de Abba, como dizia ele. Ame como Jesus amou, ainda que não tenha condições de amar tal como ele amou. Mas diga, eu quero amar como Jesus amou. Porque se você já deseja amar daquela maneira, já é o primeiro passo. E se esforce, ame desinteressadamente. Não ame aqueles que você sabe que pode lhe retribuir alguma coisa. Não ame um filho esperando que ele retribua na idade, na velhice. Não ame seu irmão porque tem uma posição social melhor que a sua e certamente numa necessidade não lhe haverá de faltar em retribuição. Ame desinteressadamente. Ame o amor ágape, como Jesus amou. Eu amo, ponto final. O verbo amar é um verbo bastante em si, que se completa por si só. Conjugue-o na primeira pessoa. Eu amo e pronto. Se você gostou dessa análise, analisando o espírito da letra dessas duas estrofes da música do Padre Zezinho, reflita sobre ela. Eu sou Beto Brito e você me acompanha aqui nesse canal. É um canal espírita. Todo espírito é cristão, um detalhe. Então, se você gostou, dê aquele like, se inscreva no canal, faça um comentário e compartilhe, porque aí você ajuda a plataforma YouTube a manter o canal ativo, por entender que é um conteúdo de relevância para muita gente, tanto que você está compartilhando. Então eu te peço, compartilhe, até para que outros possam tomar reflexões sobre essas duas pequenas estrofes, mas de um espírito muito profundo. Paulo dizia, o apóstolo Paulo, que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então essa letra é linda, um verdadeiro poema, mas vamos extrair o espírito desta letra, para que assim possamos amar como Jesus amou. Um beijo no coração, muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e espero contar com você no próximo. Muita paz.